Vou convidar os irmãos a levantarem. Nós vamos nos aproximar deste Deus que transforma, Deus que liberta, Deus que restaura cada um dos nossos corações. Não importa o estado em que nós estamos, Ele está lá pronto para nos receber e nos visitar em adoração. Senhor, que a nossa vida seja um altar de adoração para Ti. Nós nos rendemos e entregamos nas Tuas mãos tudo aquilo que nós somos. Nos rendemos aos Teus pés para que Tu possas transformar, modificar, melhorar. Somos vasos nas Tuas mãos, prontos para Tu encher, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração no nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu, Senhor, nos maravilhas com a Tua presença, o Teu fluir. Tu estás aqui e de nós derrama, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Derrama o meu louvor sobre Ti, derrama o meu amor sobre Ti, derrama o meu louvor sobre Ti, derrama o meu amor sobre Ti, derrama o meu
igreja canta, Senhor. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Oh Santo Deus, que curvaste alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Santo Deus, oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Oh Santo Deus, que curvaste alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Santo Deus, oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Oh Santo Deus, que provaste alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. és tu, Senhor, que nos sabes maravilhar com a tua presença, Senhor. E nós derramamos. Não há ninguém que mais que nós desejamos adorar que não seja a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor de coração. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou louvor. Minha adoração é só pra ti. Te dou meu coração e todo meu ser. Pra ti quero viver todo meu respirar e por onde eu andar. Faz tua mão, Te dou meu coração. te dou meu coração
grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Quão grande és tu, Senhor, no nosso meio. Aleluia ao teu nome, Senhor. Gratidão é o que está no nosso coração, Senhor. Gratidão por tudo o que tu fizeste nas nossas vidas, Senhor. E magnificamos o teu nome. No nome de Jesus, Senhor. Aquietamos o nosso coração na tua presença. Faz o teu querer em nós. Amém. Amém. Vou pedir aos irmãos para se sentarem. E vou chamar o irmão Martins. Bom dia, irmãos. Eu vou falar sobre finanças e vamos abrir a Bíblia em 18, 20. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20 diz assim a palavra de Deus:
o homem se fartará do fruto da sua boca, dos seus renovos, os seus lábios se fartarão. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, a palavra de Deus diz que o homem se farta do fruto. Há um fruto e está na sua boca. Você é que decide. O que é que você vai falar? É o que está acontecendo no mundo ou é aquilo que diz a palavra de Deus? Você pode falar, pode fazer a oração, mas se você falar constantemente aquilo que se passa no dia a dia, você vai ter problemas. Você deve ser um filho de Deus que fala como Deus fala. E Deus sempre quer o bom e o melhor para os seus filhos. E você deve semear sempre a boa semente. Aqui na casa de oração, você deve trazer a sua finança para que Deus possa multiplicar cada vez mais e mais. E você seja um filho próspero, abençoado em todas as áreas da sua vida. Os irmãos podem tirar a sua oferta e pô-la na mão e eu vou fazer uma oração para que Deus multiplique cada vez mais a sua oferta. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e nós ouvimos a Tua palavra e nós trouxemos o nosso dízimo, a nossa oferta, a Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos porque somente crê, tudo é possível para aquele que crê e nós cremos no nosso coração. Tu és fiel e és justo e verdadeiro e já nos deste todas as coisas boas. E nós Te agradecemos porque nós queremos no nosso coração que temos abundância em todas as áreas da nossa vida. Temos saúde, temos paz, temos amor, temos alegria, temos vitória, temos bênçãos financeiras em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Podem passar os cestos. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos adorar mais um pouquinho a Deus. Quão grande é Ele na nossa vida, irmão. Vamos entregar o nosso coração ainda mais a Deus. Deixe que o Espírito Santo nesta manhã toque na sua vida e fale ao seu coração, porque Ele quer falar consigo nesta manhã. Ele quer guiá-lo na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Vamos adorá-lo todo o nosso coração. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu. Minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu. Quão grande, quão grande és Tu. Então minha
olhos, pensa em Jesus. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração nesta manhã. Pai amado, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Porque nós não merecíamos, mas tu nos amas e nos chamaste para o teu reino. Nos colocaste aqui neste lugar para te louvar e adorar. E para receber de ti nesta manhã a unção do teu Espírito que tu nos deste em nome do teu Filho amado Jesus. Santo Espírito, nós reverenciamos muito a tua presença. Tu és Senhor no nosso meio. Fala ao nosso coração nesta manhã. Guia aquele que te pediu orientação, Senhor. Fortalece aquele que está fraco. Dá saúde àquele que está doente. Traz alegria àquele que está triste. Traz paz àquele que está inquieto. Enche, Senhor, da tua glória. Que eles prosperem em tudo, Senhor. Pai amado, que a tua palavra nesta manhã tenha total liberdade e que ela possa entrar no nosso coração como uma semente maravilhosa que tu nos deste, que ela vai produzir frutos nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Bom dia a todos. É bom estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Diga ao seu irmão que ele é bem-vindo à casa do Senhor. Aleluia. Esta família maravilhosa, onde Deus nos colocou. Amém? É engraçado que os irmãos gostam sempre de ficar ao fundo, já viu? Tem medo aqui à frente? Não tenha medo. Glória a Deus. Mas esteja onde você se sente bem, está bem? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria só lembrar mais uma vez que no sábado que vem, nós vamos ter aqui, dia 21, nós vamos ter aqui a reunião de líderes às 5 da tarde. Eu queria que os irmãos pudessem estar, fizessem esse esforço. Sabe que a vida é feita de sacrifícios. Mesmo que não lhe apeteça ou que não pode, se está a trabalhar, não pode, claro. Mas se você sente assim, hoje não vou, estou cansado. Não, venha que Deus vai fortalecer, está bem? Nós vamos estar juntos, é a liderança da igreja, é os pilares da igreja, nós estamos aqui para construir e nós somos os pilares. Agora temos que construir o resto, né? Quando se faz uma casa, não se começa pelo telhado, bem não. É sempre pelos alicerces, pela estrutura, pelos pilares, para segurar. Então, nós somos os pilares e nós vamos construir toda esta habitação, podemos dizer assim, que é a casa de Deus. Amém, irmãos? E nós estamos aqui, cada pilar tem a sua função, né? É suportar. Um pilar suporta, né? E todos os irmãos que trabalham na igreja sabemos disso. Nós temos que suportar. Às vezes custa, mas suportamos. Porque esta é a nossa missão. E foi para isto que Deus nos chamou. Amém? Também falar um pouquinho sobre aquilo que a Mariane falou, que é o retiro das crianças. Nós, todas as semanas, hoje há aí, não há? Hoje não há? Costumamos vender uma sobremesa que é para ajudar, para não sobrecarregar os pais a pagar aqueles 30 euros, não é? De 2 noites que vão lá ficar. Então, nós fazemos assim, vendemos umas sobremesas para os irmãos levarem e comerem que gostam e ajuda também as crianças, porque assim suportamos melhor as despesas uns dos outros. Amém? Então, não há hoje, há para a semana. Glória a Deus. Diga assim comigo: preparado está o meu coração, Senhor, para ouvir a tua palavra. Isaías 35. Glória a Deus. Isaías 35, vamos ler aqui alguns versículos e depois vamos ramificar.
O tópico deste capítulo diz assim: a grandeza e glória do reino do Messias. Está a falar de quem, irmãos? De Jesus. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías profetizou que ele havia de vir. E com uma missão, que é isto que nós vamos ler agora, tá bom? Versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu a excelência de Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados do coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E vamos ler então o versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e junco. E todos digam comigo: amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Espírito de Deus falou ao profeta Isaías, deu-lhe esta mensagem para falar de Jesus. Foi 700 anos antes de que Jesus nascesse. Mas já falou dele. Para quê? Porque tudo aquilo que era mau ia cessar para que uma nova vida chegasse ao ser humano, para que o ser humano vivesse em paz, amor, alegria e prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Por isso o tópico da minha mensagem é: devemos ter esperança no futuro. Diga ao seu irmão: deves ter esperança no futuro. Amém. Nós hoje podemos transportar estas passagens para a nossa vida espiritual. O profeta Isaías estava a falar: olha, este povo está a sofrer, que era a lei, cumprir a lei era difícil, sofria muito, havia dente por dente, olho por olho, era guerras, não havia amor. Era físico, mas vamos transportar esta passagem para a nossa vida espiritual hoje, porque Jesus há 2000 e tal anos atrás veio cumprir esta profecia para nos dar vida e com abundância. Amém? Nós estamos aqui hoje a ouvir a palavra de Deus que nos dá vida e vida e vida e vida com abundância. E nunca desanime. Tenha esperança no futuro. A nossa vida, aqui na sexta-feira é para aí, a nossa vida é uma luta, quer dizer, irmãos. Eu até tenho aqui um tópico que eu gostava de ler para os irmãos. E os irmãos vão também repetir comigo. Diga assim comigo: a vida é uma luta. Então eu tenho que lutar sempre. Vencer? Talvez. Nem sempre, né? Diga comigo: desistir? Nunca. Vamos lá repetir. Lutar sempre? Vencer talvez? Desistir? Nunca. Amém, irmãos? Porque Jesus nos deu a vida. E a vida, Jesus disse que é vida com abundância. Então nós temos que lutar por essa vida. Jesus nos deu, mas nós temos que nos servir dela. Amém, irmãos? Jesus veio trazer a comida para nós comermos, está na mesa. Quem é que tem que comer? É Jesus. Somos nós que temos que ir comer. Então, se Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida, nós temos que lutar. Lutar sempre. Vencer, às vezes não acontece. Mas vamos vencer, é sempre a nossa esperança, é vencer. Mas quero dizer uma coisa, irmãos: desistir nunca. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ele levanta-se, o adversário levanta-se contra nós. Mas não tenha medo, porque maior é Jesus que está connosco do que o diabo está no mundo.
O mundo está cheio de diabo, podemos dizer assim. Está cheio de problemas, de tudo quanto é mau. Só aprovam coisas que não faz sentido nenhum, que é contra aquilo que Deus manda. É isso que o mundo quer. Mas nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. Estamos aqui com um propósito de estabelecer o reino de Deus no coração do povo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. E nós temos a igreja das crianças, que irmãos, porque a Bíblia diz, ensina ao menino no caminho que deve andar, que até sendo velho não se desviará dele. E é isso que nós temos de transmitir. Às crianças, as crianças agora são o nosso futuro. São o futuro da igreja, são os pastores da amanhã, são os cantores da amanhã, são os músicos da amanhã. Aqueles que me ensinaram já partiram. Ainda cá estou eu, graças a Deus. E você bisavô. Ri-se, mas eu é que tenho os anos, né? Sou o vô velhinho. Mas sou feliz. Glória a Deus. Sou feliz. E é isso que nós temos de transmitir. É os valores de Deus. Mostrar às crianças e ao mundo quem é Deus. Deus não está zangado, Deus não nos odeia. Deus ama-nos. Ama todo o ser humano. E esta é a mensagem que a igreja tem que transmitir. E não pode desistir. Vencer, às vezes não vencemos, mas desistir, nunca vamos desistir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então aqui, quando entregamos a nossa vida a Jesus, depois já é uma caminhada. Eu entreguei a minha vida a Jesus já há uns anos. Não conhecia, irmãos. Eu não nasci crente, não nasci na escola de Mariana. Da igreja da Mariana era responsável. Não nasci lá, eu não nasci na igreja. Eu era como os outros homens. Eu cá sou desta religião, não sou praticante, mas sou. Não era nada. Mas um dia Deus chamou-me. E abençoada, e foi abençoada a mulher que me deu Jesus. Já partiu para a glória. Ela deu-me à luz para Deus. Eu enterrei o corpo dela, foi eu que fiz o funeral. Custou-me bastante. Porque foi ela que me mostrou o caminho da salvação. Embora seja Jesus que me tivesse chamado, mas alguém teve que falar. E ela foi usada para me falar. E esta é a nossa missão. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Mas eu fiz coisas muito mal, mas as coisas velhas já passaram. Tudo se fez de novo. Amém? E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo o que está aqui escrito, por exemplo, no versículo 2 diz assim, 35:2, abundantemente florescerá também, gorjetará de alegria, exultará. A glória do Líbano lhe deu a excelência de Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do vosso Deus. Quer dizer, tudo isto vem a nós. Floresce. Eu não estou a falar na nossa vida material, porque eu na minha vida material, quando entreguei a minha vida a Jesus, eu vivia bem. E vivo. E vivo bem, graças a Deus. Não sou rico, mas tenho o necessário. Mas eu sempre vivi na abundância. Não foi o dinheiro que me chamou para a igreja. Foi o desejo que eu tinha no meu coração, a angústia que eu tinha a pensar que um dia vou morrer, o que é que vai ser de mim? Foi por isso que Deus me chamou. E eu ouvi porquê? Dei atenção. E depois levantou-se a oposição. Eu nunca desisti. Os meus próprios colegas disseram, tu deixa-nos. Os meus colegas que eu vivia, não eram crentes, e disseram, tu vais para aquela igreja, vais perder a tua vida. Mas eu não quis saber, era a oposição que eu recebi. Mas eu aprendi isto aqui. Como eu falei há bocadinho. Lutar sempre e desistir nunca. Vencer não venci tudo, mas muita coisa venci. Amém? E muita coisa vou vencer. Eu tenho a certeza que o diabo não tem poder sobre mim, nem tem poder sobre você. Porque Jesus está consigo. E Jesus está comigo.
Glória a Deus. Por isso é que Jesus ensinou o Pai Nosso. Porque a nossa vida mudou. Receber Jesus. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, quando estamos aqui, como é feita no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Está lá em Mateus 6, versículo 9. Perdoai os nossos ofensas, foi o que ele fez. Assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Porquê é que Jesus disse nessa? Porque a nossa vida ia mudar. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida muda. Porque vai florescer. Não estou a dizer fisicamente, não estou a dizer materialmente, e vai florescer também. Também floresce. Graças a Deus, porque a bênção de Deus está connosco. Mas é uma vida vivida em paz, amor e alegria, que era aquilo que eu não tinha. Amém? Há uma mudança na nossa vida. E essa mudança custa. Há oposição. Levanta-se as forças do inferno para nos travarem, para nos animarem. Mas nunca vá nessa conversa. Lembre-se sempre disto que eu escrevi aqui. Lutar sempre. Não deixe roubar aquilo que Deus lhe deu. Lutar sempre. Vencer talvez. Desistir nunca. Nunca, 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 nunca desista. Porque Deus não desiste de si. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui no versículo... Fortalecei as vossas mãos frouxas. Qual é o versículo que diz aqui? Já vou aqui. Confortai as mãos fracas. Versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Se nós formos aqui a Hebreus 12, vou passar ali mais rápido do que nós estar a abrir, veja ali, Hebreus 12, abra, ponha aí. Hebreus 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mais, continua. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Mais. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Mais. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fortalecei as vossas mãos fracas. Porquê é que nós temos as mãos? Não é só para comer, pois não? Pois não, irmão. Mas dá mais jeito de comer que trabalhar, não dá? É melhor. Não é tão cansativo. Né? Quando se corta ali um bom bife, com um ovo estrelado, batatas fritas, já me está a chegar a fome. Aquilo não custa nada, as mãos servem para isso. Mas sabe uma coisa, as mãos são para trabalhar. E há de ver que as mãos ajudam-se uma à outra. Quando você lava uma mão, a outra vai lavar depois. Ou não? Não. Lavam-se as duas, A gente mete aqui e lavam-se. As mãos são para trabalhar e nós estamos aqui para trabalhar. Não só na nossa vida secular, mas também na igreja. É uma missão que Deus deu a todos. Mas isso é para o pastor, que eu sei que sou o responsável, eu sei que tenho a responsabilidade de toda a igreja, eu sei disso. Mas eu sei que Deus colocou pilares, são vocês, junto comigo, para levarmos o Evangelho a este povo que está aqui, nesta cidade e nas cidades vizinhas. Amém, irmãos? Para que eles conheçam a salvação, para que comece a florescer a vida deles. Tantas pessoas que eu conheço com tanto dinheiro, e até são boas pessoas, mas sempre angustiadas. Porquê? Falta-lhe o amor de Deus no coração. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, há uma medida de amor que Deus coloca no nosso coração. E falta-lhe esse amor. E a responsabilidade que Ele nos deu é pregar a palavra para que esse amor chegue a essas pessoas. Para que essas pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador, porque é Ele que nos dá a vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Glória a Deus. As mãos são para trabalhar, não para ficar inativas, são para trabalhar.
Então nós estamos aqui para trabalhar. Eu, você, eu dou graças a Deus pelos irmãos. Muitos irmãos trabalham na igreja e têm o seu trabalho. E digo-lhe uma coisa, por vezes, ou quase sempre, vêm cansados do seu trabalho. Mas mesmo assim, vêm ao ensaio. Vêm tocar, vêm ensaiar. Levam uma vida uma vida estável para que as pessoas também, nós possamos dar um bom testemunho. Isso é isso que Deus nos manda fazer. Porque esta passagem que está aqui estava a falar para os pastores ou para os líderes da igreja. Fortalecei. Eu estou aqui a fazer o quê, irmãos? Fortalecê-lo porquê? Pela palavra de Deus, não é porque não é a minha sabedoria nem o meu poder, é o poder de Deus em nós. Para que nós nunca possamos vacilar, não devemos vacilar. Vamos sempre à luta, não desistir, mantemos sempre firmes e constantes, pois estamos aqui para trabalhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe que eu também não tenho essa maneira de estar em casa sem fazer nada. Não posso estar um dia, quando mais cansado, mas eu não sou pessoa de estar quieto. Mas eu quero abanar-vos, irmãos. Para trabalhar na igreja, faça com amor a Deus. Se você não trabalha, gostava de trabalhar, você venha falar que nós damos um trabalhinho. É bom servir a Deus. É bom trabalhar para Deus. É bom que nós possamos estar unidos na mesma fé, para que possamos chegar lá fora e unidos na mesma fé pregar a palavra, para que a salvação chegue à humanidade. Porque muitas pessoas estão a morrer e ir para o inferno. Por vezes vê ali naqueles placares que foi no funerária, faleceu. Quando faleceu, às vezes pessoas novas, eu penso assim, será que morreu salva? Mas depois tem a missa de sétimo dia. Vá para lá com a missa de sétimo dia, vai. Salvação é individual, ninguém vai salvar ninguém. Jesus é que salvou. Ou a pessoa aceita ou não aceita. Mas depois rezando a gente vai lá, não vai não. Nós hoje vamos entregar um bebê, que é o Gustavo. Gustavo, né? Gustavo. Vamos entregá-lo a Jesus. No meu tempo, a minha mãe batizou-me e mandou-me chamar padrinho, e o madrinho também nunca me deram nada. Nisso tive sempre azar. Mas batizaram. Mas sabe uma coisa? Olhando para a Bíblia diz, quem crer... Até para ser batizado, o que é que tem que ter primeiro? Crer. Como é que eu creio se nem me lembro? Depois foi batizado com 33 anos. Ou 30 anos, 33. Foi quando eu fui batizado. Porque quando eu fui batizado, eu creio. O Gustavo, quando for mais crescido, é que ele diz assim, eu quero ser batizado. Porque ele crê. Agora o que é que vamos fazer? Entregá-lo a Jesus. Para quê? Para que ele continue os passos dos pais. E todos nós... Para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não pare, que nunca vai parar, vai sempre vai ser uma semente que vai produzir sempre, e nós temos que a semear. Amém? Então diga assim ao seu irmão, temos que trabalhar. Diga, as mãos é para trabalhar. Diga assim ao seu irmão, as mãos não é só para comer, diga lá. É para trabalhar. Glória a Deus. Segundo, Isaías, já lemos o versículo, diz os joelhos trementes. Uma pessoa com os joelhos a tremer não anda bem, pois não, graças a Deus. Tenho 74 anos, mas ainda dou um salto. Posso cair logo a seguir, mas dou. Mas não me dói nada, graças a Deus. Claro, foi com a médica, ou a médica de vez em quando, e a médica disse, você sente-se bem? Sinto. Não lhe dói nada? Não. Dói-me as dores que são da idade. Está bem. Ela compreende, eu também. Há dores que eu tenho que são da idade, pelo menos quando me levanto.
Parece que estou perro. Mas depois, ao andar, não era uma margarida, irmão Chambel, ao andar, passa tudo. Mas não me dói nada, graças a Deus. Os meus joelhos não tremem. Mas olhando para a parte espiritual, quando falo em joelhos trementes, é quando nós não andamos bem com Deus. Andamos a tremer. Um pé num lado e outro pé no outro. E isso é perigoso, porque vai tremer e pode cair. E se cair, pode bater com a cabeça em algum lado e ir desta para melhor, como costuma dizer. É perigoso. Por isso nós não podemos tremer no reino de Deus. Somos perfeitos? Diga ao seu irmão, não é? Não somos perfeitos, fazemos asneiras. Mas será que Deus é um pai carrasco que chega junto de nós, tu falhaste? Não, Deus está sempre à espera que nós nos arrependamos e chegamos novamente a Ele. É uma caminhada constante. E quando nós começamos a enfraquecer na fé, andamos com os joelhos a tremer, nunca andamos bem. Um dia que eu ando assim, eu digo a Deus, quero andar sempre, até sempre andar bem, até que Deus me queira aqui neste mundo. Mas estou pronto, quando Deus quiser, eu parto. Mas não queria deixar a minha mulher para mais ninguém. Estou a brincar. Então temos que andar com os joelhos firmes e constantes na direção que Deus traçou para cada um de nós, cada um no seu trabalho. Você pode ter seus amigos, pode passear. Eu passei, agora não ando muito com pessoas que não são crentes, mas quando vou, eu não tenho problemas de andar com pessoas que não são crentes, quero lá saber. Então, eu às vezes vou ver o futebol, gosto de ver futebol, vou com pessoas e junto-me ali no milhares de pessoas que falam tão bem. Mas são eles, eu não. A diferença está aqui. É que eu sei estar. E nós sabemos estar. Por isso não podemos ter os nossos joelhos. Até eu ir para o futebol posso ficar com os joelhos tremer. Não. Eu vou lá, gosto de ver futebol, não chamo nomes a ninguém, não digo asneiras a ninguém, não trato mal a ninguém, rio-me. Às vezes fico a chorar quando ele perde. Rio-me. É assim a vida. Eu sei fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio. Então a diferença está aí. Eu vou beber qualquer coisa. Vou beber, então não bebo porquê? Vamos beber uma cerveja. Não sou muito de beber, mas quando tenho sede até bebo. Mas quando bebo uma Imperial, o irmão está aqui, o irmão Luís Correia, costuma vir comigo sempre. Eu sabia, quando eu estava no verão, vamos beber uma Imperial. Vou. Uma Imperial. Vai beber outra? Não. Já bebi, não bebo mais. E ele dizia assim para os amigos dele, não é escusado você teimar que ele não bebe mais. Há diferença entre o justo e o ímpio, aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Então nós temos que viver no mundo com pessoas à nossa volta. Umas crentes, outras não. Nós temos que marcar a diferença. Não é por religiosidade. Eu só marco porque sou... Não. É a atitude do nosso coração. Estar presente, sabendo que Deus está connosco e que o testemunho que nós temos que dar deve ser um testemunho de cristão. Um testemunho de homem justo ou mulher justa. Com valores dados de Deus. Os irmãos estão cá? Amém? Então não ando com os joelhos trementes. Às vezes andamos mais desanimados uns dias que outros. As coisas são assim. Eu tenho momentos que vou para orar e não me apetece orar. Apetece-me tudo menos orar. Mas eu vou orar. Eu não quero ficar com os meus joelhos trementes.
Eu quero andar direito. Mas hoje não vou à igreja. Não tem mal. Por outra não tem mal. Agora fazer isso para o sistema, não faça isso, porque não depois começa a ficar mal. Começam a tremer os joelhos, começam a não andar bem, a vida começa a não andar bem. Querido irmão, eu creio nesta palavra que Jesus disse. Agora passou-me. Era um versículo que veio à mente, agora passou-me, pronto. E já volta. Jesus disse que nós em tudo somos mais que vencedores, é isso que vai acontecer. Mas não era este versículo. Amém, irmãos? Não desista, porque Deus está connosco. Quanto mais nós nos chegamos ao calor, mais quentes nós ficamos. Quanto mais nos chegamos a Deus, mais de Deus nós temos. Amém, irmãos? Os joelhos não podem tremer. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada firme e constante. Temos de ter uma esperança e temos de ter fé. A fé não funciona sem esperança e a esperança não funciona sem fé. São duas coisas juntas. Qual é a esperança? É o que você quer atingir. Qual é a fé? A força que dá para você atingir aquilo que você acredita. E esta deve ser a nossa caminhada. Tenha sempre algo a atingir, porque é mais fácil você permanecer firme e constante no Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Os pés firmes, né? Há aqui uns versículos bíblicos que eu queria abrir, que os irmãos abrissem comigo, que era em Tito 2, fica antes de Hebreus. Tito capítulo 2. Porque nós somos crentes, o tempo da angústia que diz lá em Isaías, que é os tempos da angústia, já passou, porque Jesus já veio e Jesus está em nós. Amém? Então vamos ler aqui, Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14, exatamente. Estava aqui. Pronto. Aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. E diga comigo, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso. De quê, irmãos? Mas vamos ler este versículo, é muito bom este versículo. O qual se deu a si mesmo por nós, foi Jesus, né? Para nos redimir, nos tirou das trevas, de toda a iniquidade. E depois diz, nos purificar. Quem é que nos purifica? Nós? Não, foi Ele. Ele é que nos purificou. E nós temos que nos manter purificados. Receber a purificação de Jesus e continuar nesta caminhada, não ter joelhos trementes e as mãos não podem estar inativas, tem que trabalhar, temos que fazer alguma coisa, temos que continuar nesta caminhada cristã, temos a nossa vida secular, temos o nosso trabalho, muitos jovens estão agora no início da vida, glória a Deus, que Deus abençoe o mundo e vai abençoar, não desiste é de Deus, vai abençoar, é isso que Jesus veio fazer. E Jesus quer que você e eu, mesmo trabalhando, nós tenhamos um trabalho na igreja e ser zeloso pelas coisas de Deus. E nunca se esqueça, querido irmão, que só funciona assim. Quando Jesus disse para nós amar a Deus em primeiro lugar, mas depois disse assim, amar o próximo, esta é a chave de todas as coisas.
É nós, quando o problema surge num irmão, não estar ainda a carregar, ainda a pôr culpas para cima, fez mal, fez mal, pronto. Então, mas se fez mal, não vamos pôr a culpa, vamos retirar a culpa. Jesus lhe perdoa, ele tem que se arrepender. E temos que o amar. Porque um corpo unido em amor é um corpo vencedor. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? 11h40. Não tenho carro longe. Tenho que comprar hoje. Tenho que comprar aí uma. Temos que comprar aí uma televisão. Mas é uma televisão mesmo, que é para transmitir e ter as horas, não tenho. Então, o tempo de angústia já passou. O Senhor deixa tudo florescer na nossa vida. Ele mesmo vem e faz tudo maravilhoso. Amém? O versículo aqui, não. Tito 3, versículo 1 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda a boa, quer dizer, ser submissos à autoridade que Deus nos instituiu. Honrar a autoridade que Deus nos instituiu. Eu sei que vocês me honram. E eu honro a autoridade que Deus pôs sobre mim, que é o pastor João. Amém? Honramos os líderes, honramos os assistentes, honramos todos. Nós devemos honrar e devemos respeitar para que nós possamos fazer toda a boa obra. Amém? Não quero demorar muito mais tempo. Glória a Deus. Então, no Isaías 35, versículo 5, não vamos lá, diz assim: os olhos dos cegos se abrirão. Nós conseguimos ver coisas agora, porque estamos em Deus, que não via no passado. Nós conseguimos entender coisas de Deus que nunca imaginei no passado, saber no passado. Não sabia nada, mas hoje, quando nós lemos a palavra, temos uma revelação divina, os olhos do nosso espírito abrem-se para entender a vontade de Deus aqui na terra. E é isto que nós temos de fazer. Porque nós temos acesso, o Espírito de Deus está em nós, irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos revela o que, irmãos? Alguma coisa. Tudo o que diz respeito à vida. Amém, irmãos? E muitas vezes eu digo assim, não faças isso. E a gente faz e pum, caiu. Por isso é que eu disse, vencer? Talvez. Vencemos. Eu acredito que vencemos mais do que somos vencidos. Mas tem que ser assim. É uma luta constante. E saber que Deus está connosco e ouvir Deus no nosso coração. Nunca se precipita a fazer as coisas, espera em Deus, que Deus o vai guiar. Porque você é um filho de Deus, o Espírito de Deus mora no seu coração e Ele o quer guiar por os caminhos que o Senhor traçou para si e para mim. Amém? Falho. Às vezes dá-me vontade de me votar. Dá, eu não devia ter dito isto, disso, não devia ter feito aquilo que fiz. Já falhei. Todos nós falhamos, irmãos. Jesus disse que aquele que não peca diz que é mentiroso. E eu não quero ser mentiroso, eu sei que falho. Eu sei que os irmãos não falham, mas eu falho. Mas será que agora, por falhar, Deus manda-nos embora? Não. Tem que haver um arrependimento e os nossos joelhos não fiquem a tremer, continuam, mas é servindo ao Senhor com alegria. Amém, irmãos? Os ouvidos dos surdos serão desentupidos, digo eu. Os coxos saltarão como servos. Servos não é o servo do Senhor, o servo é um... Como é que se chama aquele animal que tem muito chifre? É um veado. É um servo. Cervo, acho que é cervo. Eles saltam muito. E nós saltamos também. Agora com os joelhos trementes não dá para saltar. Temos de estar firmes e constantes no Senhor. O grupo louvor pode vir ali. Glória a Deus, glória a Jesus. A língua dos que eram mudos anunciará a glória de Deus. A língua. O que é que nós devemos fazer, quer dizer, irmãos? Quando Jesus disse assim, ide por todo o mundo, fazei o quê, irmãos? Pregai o Evangelho. É isso que nós temos de fazer. A nossa língua não pode ficar parada. A nossa língua foi liberta
ou por outra, foi liberta da iniquidade para ser usada para a bondade, para aquilo que é de Deus. Amém, irmãos? Então a nossa língua mudou, a minha linguagem mudou. Quando eu me converti, a minha linguagem mudou. Eu tive muito comunhão com pessoas do Norte, e vocês sabem como é que o pessoal do Norte fala. Não é por mal, é a linguagem deles, é a maneira de estar deles. E eu também era assim, mas mudou. Amém, irmãos? A nossa língua muda quando nós deixamos que Deus trabalhe no nosso coração. Deus nos colocou na igreja para nós não ficarmos inativos, parados, com os joelhos trementes. Não, colocou-nos na igreja para nós pregarmos o Evangelho e trabalhar na igreja. Amém, irmãos? Fazer algo na igreja é uma bênção servir a Deus. É uma bênção servir a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Entreguei a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos ricamente. No nome de Jesus. Amém? Agora vou a Lucas. Lucas, capítulo 2. Que horas são? 11h46? Ainda é cedo. Pensei que fosse mais tarde. Glória a Deus. Mas nós vamos ver aqui que um bebê não é batizado. O bebê não deve ser batizado porque é que já falámos há bocadinho, que é uma crença da própria pessoa. Eu não pude decidir que por acaso batizei, na altura não era crente, batizei a minha filha e teve os padrinhos dela, mas ela não me disse que queria. Ela nem sequer sabia. E eu fiz isso, por ignorância. Mas a Bíblia diz para não fazer isso, porque a Bíblia diz lá em Mateus 16:15, diz que aquele que crer e for batizado, para ser batizado tem que crer primeiro. E o Gustavo não está, ele não disse nada ainda, não. Ele não sabe. Então o que é que nós vamos fazer? Aquilo que os pais, a mãe e o José fizeram a Jesus. Não vai ser circuncidado porque não estamos no tempo da circuncisão, isso era no Velho Testamento. E essa parte aí já é melhor para ele, porque faz doer. Mas vai ser entregue ao Senhor, como a Bíblia nos manda. Isso é maravilhoso, irmãos. Chegar aqui, você nem imagina o poder que há. A igreja reunida, na mesma visão, com a mesma fé, chegar assim: Senhor, olha o Gustavo, te entregamos a Ti. Estou a sentir o som de Deus, está a ver? A presença de Deus está aqui. E é maravilhoso. E daqui para um ano ou assim, também vou fazer ao meu bisneto. Ou bisneta. Vou dizer assim: olha aqui a Alice ou o Gabriel. Eu não sei qual é. Glória a Deus. Mas sabe uma coisa? Isto é maravilhoso. Diz que quando nós fazemos isso, que há grande alegria no céu. Porque estamos a pedir a proteção de Deus para uma criança, para um bebê, para que Deus olhe por ele e que ele nunca se desvie da verdade. E eu creio que isso vai acontecer. Amém? Então diz assim: e quando ao 8º dia foram cumpridos, para circuncidar o menino, que era Jesus, circuncidar era cortar a pelinha do propúcio, naquele tempo fazia assim ao primogênito, e era o que aconteceu com Jesus. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido.
E cumpriu-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Não foi para o batizar, porque Jesus foi batizado com 30 anos. Foi para o apresentar ao Senhor. É isto que nós vamos fazer, apresentá-lo ao Senhor. Amém, irmãos? E há poder entre a igreja toda com esta visão, e o Gustavo vai ser entregue nas mãos de Deus. Amém? E que a vida vá sorrir para ele, porque vai sorrir, com Deus vai sorrir. Amém, irmãos? Então nós vamos adorar a Deus com um hino. Os irmãos que podem ficar de pé, quem quiser, quem puder, vamos adorar. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu espírito. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar, Pai, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar, Pai, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Pai amado, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por este momento maravilhoso em que nós estamos na tua presença, e que o desejo do nosso coração é apresentar o Gustavo na tua presença, em ti, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu estás connosco a cada momento, e a cada momento tu vais, Senhor, estar com o Gustavo. Nenhum mal vai acontecer no nome do Senhor Jesus, mas ele vai caminhar nos teus caminhos, Pai. Eu queria chamar os pais e também nós temos aqui também padrinhos, né? Nós falamos por padrinhos porque um dia a criança vê os outros com padrinhos, não tem mal nenhum. Os padrinhos são para ajudar-se quando for preciso. Venha aqui também para ajudar também os pais. Não vai acontecer, não vão faltar, mas se faltar, os padrinhos têm responsabilidade. Está bem? Não é só dar prendas. Também é bom, não é, Gustavo? É, dá a dizer que sim. Anda aqui. Anda aqui. Aleluia. Feche os seus olhos, pense em Jesus. E nós vamos fazer a oração. A igreja, eu vou fazer a oração, mas a igreja está toda comigo. Ao fim de fazer a oração, toda a igreja vai dizer amém. Quer dizer, assim seja, estamos em concordância. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Pai amado, é no nome de Jesus que os pais de Gustavo trouxeram para te entregar a ti. E nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo que está aqui, nós entregamos o Gustavo, Senhor, nas tuas mãos. Te entregamos a ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Dia após dia, Senhor,
que o teu Espírito seja com ele, que ele cresça saudável, com sabedoria, sábio, muito crente em ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro pelos seus pais, Pai, para que eles tenham saúde e paz e alegria e sabedoria para o guiar nos teus caminhos. Oro também por aqueles testemunhas que vão ficar, para que um dia, Senhor, os seus corações sejam cheios de ti também, que são, mas também possam transmitir estas verdades ao Gustavo. Pai, te entregamos nas tuas mãos, te entregamos a ti e descansamos em ti, sabendo que tu tens o melhor para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Que assim seja. Houve uma concordância. Amém. Nós temos aqui uma Bíblia para ele quando for grande. Assim, quando me entregaram a Jesus, era uma Bíblia. Está aqui para ele. E temos aqui um certificadozinho que eu já assinei. E que tem aqui o testemunha, que diz a testemunha Luciano Jacinto. É o irmão. Pronto, tem aqui, faz assim só o seu nome. Para ele ficar com o certificado, não tem mal, ou não? Não faça por obrigação, está bem? E eu, a testemunha aqui é a Simone. É a irmã. E eu já assinei, pronto. Obrigado. É para ficar aqui registrado. Para um dia, quando ele for grande, dizer assim: olha, meus pais entregaram-me na igreja, Centro Cristão Vida Abundante no Entroncamento. Olha, tenho eu... Quantos meses tem? 5 meses. Tenho 5 meses. Não se lembra, mas não tem aqui para se lembrar. Tá bem? Vamos dar a Deus uma salva ao Paulo.